Investir em incorporação imobiliária no Brasil exige, antes de tudo, a compreensão de que risco ele é um componente inerente do negócio, mas que o travamento operacional, na grande maioria das vezes, ele é feito através de uma escolha mal relacionada na estruturação do negócio. O que eu observo em mais de 2 décadas de atuação no mercado é que o sucesso de cada empreendimento não é decidido apenas no canteiro de obras, nem na estratégia de marketing, mas na base invisível que sustenta tudo isso. Muitas vezes, projetos com excelente potencial acabam sufocados por uma estrutura jurídica que é formatada de forma tradicional, que não leva em consideração realidades do negócio em si, como, por exemplo, fluxo de caixa e agilidade na tomada de decisão. Esses são 2 pontos cruciais que, na grande maioria das vezes, as estruturações de incorporação imobiliária não levam em consideração esses pontos. E aí, quando a gente olha para o caminho de quem quer atuar nesse mercado com profissionalismo, é importante enxergar que nesse mercado, segurança não está relacionada a engessamento de operação e nem burocratização de processo. A segurança real, ela existe quando são estabelecidas regras claras para o negócio, de maneira que esse negócio ele possa ser superado, avançado, de acordo com as suas etapas, independente das circunstâncias de mercado. Que ele seja o mais autônomo possível e blindado de forma pensada estrategicamente desde o seu nascedor. E essa fluidez que todo investidor busca, ela precisa nascer desde a concepção da estruturação da sociedade. É interessante e ao mesmo tempo preocupante quando a gente se depara com a grande maioria das estruturações de sociedades, de negócios imobiliários, onde a gente identifica claramente a fragilidade da governança daquela estruturação de negócio. E um erro muito comum e talvez o mais custoso financeiramente e emocionalmente, ele está ligado à criação de estruturas engessadas. Frequentemente eu me deparo com contratos sociais que são engessados do ponto de vista de autonomia. Muitas vezes, sociedades compostas por 5 sócios, 8 sócios, não existe uma governança de agilidade, principalmente em atribuições do dia a dia daquele negócio. E eu vou trazer exemplos. Me deparo de forma muito frequente que, na maioria dos contratos sociais que são firmados nesse tipo de negócio, sequer exige um comando, controle de autonomia para que um determinado sócio seja, ou uma composição menor de sócios, seja indicada como os fiscalizadores do negócio e que tenha o poder de decisão de forma a trazer agilidade para que não precise que toda aquela estrutura de sócios assinem contratos no dia a dia, assinem aditivos, decidam sobre negociação com parceiros, com fornecedores. Isso no dia a dia engessa demais, porque é passível de perdas de oportunidades de negócio. Muitas vezes, dentro ali ao longo do avanço da obra, é muito comum o incorporador conseguir negociações importantes com determinados fornecedores de aço, de concreto, e ele precisa fechar aquele negócio de forma ágil. Quando ele tem uma estrutura societária que exige a participação de assinaturas de contrato de todos aqueles sócios do negócio ali, e um determinado sócio ele está fora, está incomunicável, está em viagem, isso dificulta a operação no dia a dia. E isso transmite para o mercado fragilidade, falta de governança na estruturação de operação, tanto junto a fornecedores quanto a instituições financeiras que fazem o negócio acontecer. Isso não é proteção, a gente não pode chamar isso de proteção, a gente identifica isso como um gargalo operacional. No dia a dia, isso complica demais as operações. E aí é onde entra a inteligência de negócio, que precisa estruturar aquela sociedade de forma orgânica, de forma que visualize no dia a dia como aquela operação ela vai ser desenhada e ela vai precisar ter tomadas de decisões ágeis e seguras. Avançando nessa linha de raciocínio, a incorporação imobiliária ela precisa estar estruturada em âncoras que tragam segurança, que não sejam visíveis apenas para os sócios, mas para o ecossistema de negócios, que envolve fornecedores e parceiros de negócios e também agentes financiadores. E aí, quando eu falo de agentes financiadores, a gente perpassando pelo pilar da segurança, a gente não pode deixar de falar no patrimônio de afetação. O patrimônio de afetação hoje é uma condição crucial e ele passa da estruturação meramente jurídica para a gestão de negócio em si. Hoje, o mercado avançou de tal forma, se profissionalizou de tal forma, que é extremamente difícil se encontrar no mercado agentes financiadores que consigam financiar a obra com liberação de créditos competitivos sem que exija o patrimônio de afetação instituído naquela incorporação. Então, o patrimônio de afetação ele não é só garantia de segurança para o comprador, para o investidor, mas para toda uma cadeia de mercado, sobretudo para os agentes financiadores. Ao investidor, isso significa que o sucesso do aporte de recursos que ele está oferecendo naquele empreendimento, ele não está à mercê do patrimônio, dos investimentos gerais da incorporadora. Ou seja, quando ele aporta o seu investimento num empreendimento que tem patrimônio de afetação, ele tem a segurança de que aquele recurso está sendo aportado exclusivamente para aquela obra, para aquele negócio, e não se misturando com outros. Isso traz rentabilidade e liquidez e velocidade de vendas daquele empreendimento. Mas para que essa ilha de estabilidade ela seja completa e seja observada e vista cada vez mais pelo mercado naquele empreendimento, o incorporador ele precisa se cercar de segurança
principalmente para eventuais casos e acontecimentos que fogem da gestão dele. Por exemplo, os riscos de responsabilidade civil. Durante a execução de obra, se houver qualquer dano no imóvel vizinho, por exemplo, ou algum acidente dentro da obra, a segurança daquele empreendimento ela pode estar assegurada ou ela pode estar vulnerável, desde que a gestão daquele empreendimento tenha levado em consideração ou não a contratação de um seguro de responsabilidade civil, que não pode ser visto como um custo, mas exatamente como um investimento, para que durante aquele prazo de obra, os investimentos aportados e a margem de lucro ela possa ser preservada e os riscos serem mitigados. Então aqui a gente já falou sobre pelo menos 3 riscos que podem ser mitigados quando da estruturação de uma incorporação imobiliária, que são os riscos de nascedouro, quando se estrutura a sociedade daquele negócio, quando se traz clareza nos papéis e nas decisões que ajudam na tomada de decisão do dia a dia daquela incorporação, a instituição do patrimônio de afetação que perpassa para o posicionamento de venda, a velocidade de venda e segurança do investidor, junto ao patrimônio de afetação, ele traz segurança para todo o ecossistema da cadeia daquele empreendimento, seja investidores, parceiros, fornecedores e agentes financiadores, sobretudo, daquela obra. E o terceiro, e não menos importante, que é a consideração sobre a tomada de decisão quanto à contratação de seguro de responsabilidade civil. Então, na condição de estruturador de negócio imobiliário, é fundamental que o incorporador leve em consideração ao menos esses 3 pontos. Isso diferencia o incorporador amador do incorporador profissional. Espero que essa reflexão tenha trazido clareza tanto para quem deseja incorporar e está entrando nesse mercado, quanto para quem deseja investir nesse mercado, entendendo quais são os pilares de segurança que precisam ser levados em consideração quando se investe no empreendimento imobiliário. Seja você investidor, adquirindo propriedade, frações ideais daquele empreendimento, seja você que deseja incorporar ou entrar naquela sociedade.